Olá! Vamos hoje dar uma olhada mais de perto numa banda que tá dando o que falar. Electric Cowboy. Opa! A gente tem aqui uns materiais bem legais, uma análise em vídeo, um artigo sobre outra banda que se reinventa sempre, o Bring Me The Horizon, e um texto discutindo aquela velha história. O rock morreu ou não? Interessante essa combinação. Pois é, a ideia é tentar entender o que faz o Electric Cowboy ser tão contagiante, sabe? E como eles e o BMTH se encaixam hoje. E como essas fontes conversam, né? Temos a história do Electro Cowboy, tipo, desde o começo até virar esse fenômeno, Aham. a evolução constante do Bring Me The Horizon e essa reflexão sobre a saúde do rock hoje, citando justamente eles. Vamos analisar essa mistura aí de metalcore, eletrônico e, claro, muito humor. Bora lá! A banda é alemã, começou em 2010, na época Eskimo Cowboy. Isso, outro nome. Exato, o comecinho deles, tipo o primeiro EP, o álbum Bury Me in Vegas, era mais focado num metalcore mais, digamos, tradicional. Pesado, melódico. Já tinha ali uma coisa meio diferente nas letras, né? Um lado mais divertido. Sim, já apontava pra isso. E eles foram crescendo, ganharam um prêmio lá na Alemanha, lançaram o Yard Mass, o Crystals. Foram ganhando público na Europa, fazendo turnê. Isso, mas ainda parecia que faltava algo. O álbum Rehab, de 2019, ainda buscava uma identidade mais clara, talvez. É. E hoje, olha, a descrição do som é maluca. Falam em metalcore com um disco dos anos 70, pop dançante dos 80. E o visual, super colorido, meio brega assumido, né? Totalmente. E aí veio a grande virada, né? 2020. A saída do vocalista antigo, Sushi. Parece que tinha um lance ali de rumos diferentes, né? Talvez a banda querendo ir mais pro humor e ele não. É o que as fontes indicam, sim. Uma divergência criativa que meio que segurava esse lado mais escrachado da banda. E aí entrou o Nico Salas. Exato. E com ele veio Hypa Hypa. Cara, aquilo foi Uma explosão. total. Ali eles não só aceitaram, eles mergulharam de cabeça nesse lado divertido, exagerado, quase paródia, sabe? O visual, a dancinha. E pegou no momento perfeito, né? Pandemia, todo mundo precisando de algo pra cima. Timing incrível. Funcionou como válvula de escape. E pegou todo mundo. A galera mais nova pelo visual, pelo humor, pela coreografia que viralizou. E os mais velhos pela nostalgia dos anos 80, talvez. Com certeza. É uma mistura bem esperta de pop, que é super acessível, com aquelas partes pesadas de metalcore que ainda estão lá, no meio da música. Deu muito certo. Hypa Hypa foi um estouro. E o álbum Techno, que veio depois, em 2022... Solidificou total essa nova fase. Com We Got The Moves, Pump It. E agora até fizeram música com o Baby Metal, né? Ratatá. Sim, e os shows, pelo que dizem, são uma experiência à parte. Muita energia, produção caprichada, quase um teatro divertido. Falando em identidade, teve a mudança de nome também, que foi importante. Assim, de Eskimo Cowboy para Electric Cowboy. Exato. Foi uma decisão para evitar o termo Eskimo, que é visto como ofensivo pelos povos Inuit, né? Uma questão de respeito. E eles deixaram claro que a música era a mesma, era só o nome. Isso. O que nos leva ao Bring Me The Horizon, que você mencionou. Pois é, o artigo sobre eles mostra uma banda que, nossa, mudou demais ao longo dos anos. Demais. Saíram do deathcore, foram pro metalcore, depois exploraram muito eletrônico, alternativo, até pop. Sempiternal, That's the Spirit, amo. Cada álbum uma cara nova. Uma trajetória de muita ousadia, né? De sair da zona de conforto. Tem um paralelo com o Electric Cowboy, embora os caminhos sejam diferentes. Sim, a coragem de mudar. Você acha que a motivação é parecida? Talvez o ponto em comum seja essa vontade de não ficar preso numa caixa. O BMTH parece buscar sempre uma evolução sonora tipo artística mesmo. Certo. Já o Electric Cowboy parece ter encontrado seu diferencial ao abraçar o que antes talvez fosse secundário, o humor, essa estética mais exagerada, kitsch. Entendi. E ambos desafiam a ideia de pureza do gênero, né? Exatamente. O que nos joga direto naquele debate. O rock morreu. A eterna pergunta. O texto que a gente viu argumenta que não, que ele só saiu um pouco dos holofotes da grande indústria, que hoje busca muito o que é viral e rápido. É uma boa perspectiva. E cita bandas como Electric Cowboy, o próprio BMTH, Sleep Token, Bad Omens, como exemplos de que ainda tem muita coisa rolando, muita mistura interessante. Com certeza. E, olha, essa resistência à mistura não é nova, né?
A gente já viu isso antes. Verdade. Metal com hip hop, por exemplo. Exato. Quantas bandas foram criticadas na época e hoje são consideradas importantes? Esse estranhamento inicial às vezes é só parte do processo de evolução da música. Faz sentido. Então, pra gente amarrar aqui, o Electric Callboy achou o seu caminho e explodiu ao abraçar sem medo essa mistura de peso eletrônico e muito humor, né? Uma vibe bem única. E o Bring Me the Horizon mostra outro jeito de evoluir, de não parar quieto no mesmo lugar. São dois exemplos de vitalidade, de certa forma. Pois é, e aí fica a reflexão. Será que a força de um gênero musical como o rock não está justamente nessa capacidade de se transformar, de surpreender, de absorver outras coisas? Talvez essa conversa de o rock morreu ignore que a natureza do rock sempre foi meio essa, né? Mudar, quebrar regras, provocar. Boa. Fica até uma provocação final. Será que as bandas que hoje mais incomodam quem defende uma suposta pureza do rock? Será que não são justamente elas que estão mantendo vivo aquele espírito original, inquieto de verdade? Pra pensar, hein?